Olá, turma. Como é que vocês passaram a semana? Eu vi que teve ali uma boa movimentação no fórum da semana passada. E agora eu tenho um pouco mais de informação sobre vocês. Alguns de vocês ainda não acessaram e não responderam ali. Então, aguardo, espero que mais de vocês participem ali da conversa. Então, vamos seguir com o nosso plano. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as técnicas e ferramentas moleculares que a gente pode aplicar dentro desse contexto que a gente começou a conversar, que é o uso da biologia molecular para o melhoramento animal e para a conservação de animais. Então, só recapitulando ali, né, um pouco do que a gente conversou, eu falei para vocês da importância, né, dessas duas áreas que a princípio parecem tão distintas, mas molecularmente falando, vocês vão ver que a gente vai aplicar estratégias muito parecidas, só com perguntas e objetivos finais diferentes, né? Enquanto quando a gente pensa no melhoramento genético animal, a gente está procurando estudar a variabilidade genética, mas do ponto de vista de encontrar o que está associado com maior produção, maior ganho, o que a gente pode aproveitar e selecionar na nossa reprodução com base dessa informação. Então, a gente tem uma característica ou um, um fenótipo que a gente se interessa e vamos tentar entender qual é a genética por trás disso. Então, o fato de um indivíduo ou um grupo de indivíduos apresentar uma melhor característica, uma característica com melhor, né, uma característica com melhor qualidade, é essa a palavra que eu estava procurando. Por que esse grupo de animais, ou por que esse grupo de indivíduos, ou por que aquele ou aquele indivíduo apresentam essa diferença? Isso vem de uma variabilidade genética, né? E aí, uma problemática que eu trouxe para vocês, que eu não sei se vocês já tinham parado para pensar, é se por um lado, através do melhoramento genético clássico, por várias décadas, a gente foi conseguindo chegar em genéticas superiores, em grupos e linhagens de animais que têm a característica que a gente quer, por outro lado, a gente foi cada vez mais encontrando um número menor de super reprodutores, digamos assim. Essa palavra não existe, tá? Eu tô só usando aqui na aula. Mas seriam. Quando você tem um reprodutor cujas filhas ou os filhos têm características de interesse, acaba que todo mundo, né? Todo mundo, digo, produtores, vários produtores no mundo acabam buscando aquela genética. Como? Comprando embriões, comprando sêmen. E esse uso excessivo de poucos reprodutores aumenta o quê? Consanguinidade, aumenta parentesco. E aí, um levantamento que eu joguei para vocês na primeira aula é: será que isso não vai contribuir para a gente perder variabilidade genética? Com certeza. Mas vamos tentar entender o que de fato está sendo perdido nessa variabilidade genética. Será que a gente está perdendo algum alelo ou sequências que dariam maior robustez, resistência para esses animais? Coisa que a gente pode achar numa população que não foi melhorada, uma população silvestre, uma população que sofreu menos pressão de seleção, que foi menos melhorada, né? E aí acaba resgatando essa qualidade da genética que a gente acabou perdendo com o tempo, tá? Então, aqui ela pode ser, essas ferramentas podem ser aplicadas para os dois lados. Ou continuar entendendo quais são as sequências responsáveis por melhores características com melhor qualidade. E por outro lado, buscar compreender, identificar e resgatar aquilo que a gente possivelmente perdeu, né? E também comentei
quais são ali as aplicações, né, e os desafios que a gente tem quando a gente agora fala não em produção animal, mas a gente fala em conservação animal. Quais são os problemas, qual é a problemática que a gente consegue trabalhar usando essas ferramentas que também vão estudar variabilidade genética, né? O problema é quando a gente começa a ter um número cada vez mais reduzido de animais, a gente começa a ter uma redução de variabilidade genética, vai aumentando o risco de depressão endogâmica, populações acabam ficando ali fragmentadas, podem sofrer o que a gente chama ali de deriva genética, e aí aqui a gente vai entrar para procurar marcador genômico para entender quão próximas ou distantes estão os indivíduos que sobraram dessas populações para definir estratégias de manejo, para definir como que a gente pode fazer o acasalamento desses indivíduos, né? Pensando aí em populações de vida livre, mas que estão sendo monitoradas, ou mesmo quando a gente está falando de reprodução em cativeiro, né? Para não tentar acelerar o processo, né, de perda ali da espécie e sim tentar reverter de alguma forma, procurando não perder, mas ir voltando, né, incorporar essa variabilidade genética na população, tá? Então, se a gente pensar nessas duas aplicações extremas, o termo em comum, variabilidade genética. Não tenho o que falar, né? Num lado, é a base do melhoramento da performance reprodutiva de animais, é crucial a variabilidade genética. E manter a variabilidade genética é crucial para permitir que essas populações selvagens sobrevivam, se reproduzam, se adaptem a mudanças, né, no ambiente, mudanças climáticas, mudanças causadas por nós, né, avançando ali limites de produção, avançando limites de moradia, e a gente acaba cada vez tendo muito menos espaço para essas espécies viverem. Então, elas têm que se adaptar a esses novos ambientes, né? E aí a gente falou muito brevemente dos marcadores mais usados na busca por variabilidade genética, né? Os microsatélites, os SNPs e os CNVs, tá? Então a minha ideia hoje é a gente conversar um pouco mais sobre elas e eu trouxe exemplos, né? Eu tentei buscar exemplos mais diversos. Admito que tem uma certa tendência ali para animais de produção, mas eu tentei trazer, mesmo quando eram espécies de produção, alguns que são de vida livre. Vamos ver como é que ficou isso, né? Minha primeira pergunta aqui, agora, nessa semana para vocês é: da onde vem a variabilidade genética? Eu costumo falar bastante disso, aulas de genética básica, aulas de engenharia genética, quando eu converso com o pessoal na graduação falando de biotecnologia animal, eu sempre, né, lá no começo do semestre, sempre começo com essa pergunta: da onde vem a variabilidade genética, né? Várias formas possíveis, né? Mas a gente vai adquirindo aí mutações que acontecem ao longo das gerações, né? E a reprodução sexuada tem um papel importantíssimo em ir distribuindo, removendo ou ir mantendo essas mutações de acordo com o tipo da mutação, né? E aí, se a gente parar para pensar em evolução, e se a gente for pegar e estudar essas sequências, alelos, copy number variations, né, os CNVs, ou mesmo os SNPs, ou mesmo os microsatélites, eles vieram de algum lugar.
E quando a gente começa a aumentar o número de indivíduos de uma determinada espécie e estudar a distribuição dessas mutações, em quais cromossomos, em quais posições, quantos tem aquelas, quantos que começam a se diferenciar, a gente começa a ter um mapa de agrupamento de indivíduos e, a depender da amostragem que a gente tem, e claro, o padrão de ocupação geográfica dessa espécie, a gente pode inclusive observar padrões migratórios, tá? Esse mapa que eu coloquei aqui para vocês é, nesse slide, na verdade é de animal, mas não é nem animal silvestre e nem animal de produção. Quer dizer, acho que vai depender aí da interpretação. É de humano, tá? E é legal que ele mostra aqui, né, ao longo ali de estudos, né, buscando justamente essas pequenas mutações, né, ao longo de todo o genoma, a gente consegue avaliar muito provavelmente da onde veio uma determinada população, né? Algum de vocês já fez aquele sequenciamento que você recebe em casa, o swab, passa ali na bochecha, né? Manda por correio, vem lá um- um- uma pessoa para buscar, né? Um transporte para buscar. E aí, depois de um tempo, eles te mandam o seu sequenciamento para ver parentesco, para ver é, ancestralidade. Algum de vocês já fez isso? Um dos resultados que eles disponibilizam é muito parecido com esse gráfico. Para mulheres, eles fazem, obviamente, com é, sequências do cromossomo X, né? E para os homens, eles fazem algo mais ou menos parecido com sequências do cromossomo Y. Mais ou menos é para tentar ter uma ideia, considerando lá os primeiros humanos, qual foi ali a possível, né, rota genética, né, no planeta que os seus ancestrais acabaram ali juntando, né, montando até chegar em você. Então eu acho isso bem interessante. Eu, eu me divirto vendo essas coisas, tanto para humanos, esse tipo de informação está começando, né, a ter para animais. Né? A gente ainda não tem aí para animais essa escala, né, de dados genéticos, né, de dados de sequenciamento. Outro ponto que a gente tem que considerar para muitas espécies animais, a gente vai ter ali uma delimitação geográfica que para humano acaba não ocorrendo, né? Para humano, obviamente, a gente vai pensar em nacionalidades, a gente vai pensar em etnias, mas não essa regionalização, essa delimitação mais forte geográfica, né? Para algumas espécies a gente consegue ter ali quando teve um padrão de migração há muito tempo atrás e acabou depois tendo a separação de espécies. Então, é um tipo de dado que vai inclusive ajudar os biólogos, né, que trabalham com evolução, né, complementar essas teorias, ou comprovar, ou propor aí mais outras hipóteses de explicação, tá? E aí uma coisa que é importante a gente saber, esses marcadores moleculares de variabilidade genética, de variação genética, eles são superabundantes em todo o genoma, mas a distribuição, ela não é aleatória. Isso é importante, porque quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai estudar não só pontualmente aquela modificação, quer seja ali um CNV, mesmo que uma área maior, né, uma sequência mais longa, ou um SNP, que a gente está falando de uma base só, isso apenas não é informativo, mas a gente considerar no contexto de uma região, de um pedaço de um cromossomo, aí a gente começa a ter informações importantes. E porque é assim que se dá essa herdabilidade, né?
Nem sei, acabou. Achei que eu tinha colocado aqui um pouco mais de informação, mas o que que acaba? A, a herdabilidade, acho que eu removi o slide que eu estava preparando. A herdabilidade, ela acaba sendo em blocos, assim, sabe? Ela está bastante ligada ali com ligação gênica, crossing over, você tem ali recombinação. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, até paternidade usando microsatélites, a gente vai procurar as regiões. Se a gente for trabalhar com microsatélites de uma mesma região, é maior a chance de você encontrar em uma determinada região mais microsatélites parecidos com a gente tem um grau de parentesco, porque é bem possível que eles foram enviados, né, ou herdados de uma geração para outra de forma conjunta. Não estou falando, o conjunto não é o genoma inteiro, mas em pedaços do genoma, tá? Então, não é aleatório, ele não vai ficar se embaralhando de uma geração para outra, mas a gente vai ter, em alguns casos, esses padrões, esses blocos, tá? Então, a gente pode pensar em 3, 4 SNPs, assim, sei lá, vai estar com uma distância de 1.000, 1.200 pares de base cada um, entre eles, e pode ser que a gente tenha uma sequência um pouco mais longa, que esse bloco inteiro tenha sido passado para frente. É o que a gente chama aí de haplótipos, tá? Só para vocês terem uma ideia que tem estudos que focam, inclusive, na busca desses haplótipos, alguns associados com uma característica ou uma patologia, né? Enfim. Agora entrando, né, em cada um deles. Os microsatélites, como eu comentei na semana passada, eles são aí foi meio que a primeira linha, né, de trabalho que começou a ser mais explorada. Se a gente parar para pensar em uma ordem cronológica e uso, né, aplicação desses marcadores, eles foram, eles são mais simples, mas foram inicialmente mais utilizados. Eles não caíram em desuso, né? Eles ainda têm uma aplicação agora muito mais para ali procurar parentesco, mas a depender ali da pergunta, eles podem responder tranquilamente o que a gente está buscando, tá? O que eles são? São sequências curtas que se repetem. E aí, a depender, se a gente tem de 1 a 10 pares de bases, e vai a gente tem repetições, né, em tandem, né? A gente chama de microsatélite. Se ela for um pouco maior do que isso, é considerada de mini satélite, né? Do ponto de vista evolutivo, qual é a significância dos microsatélites? Eu coloquei aqui em cima do slide termos que às vezes a gente acaba achando, né? Short tandem repeats, simple sequence tandem repeats, ou single sequence repeats. A gente pode achar diferentes formas, né? Ou microsatellites, ou microsatélites, enfim. Do ponto de vista evolutivo, eles são muito significativos porque eles são instáveis. E o que isso quer dizer, né? A taxa de mutação por geração celular, ela é muito alta. Para vocês terem uma ideia, ela chega a ser 10 vezes, na ordem de grandeza, 10 vezes maior do que mutações pontuais novas, tá? O que isso quer dizer? E por que que isso acontece? Isso acontece justamente pela natureza dessas sequências. Elas são repetições. E replicação, recombinação, né, que a gente tem ali no crossing over e outros mecanismos moleculares de rotina na célula não lidam tão bem quando o negócio é tudo muito igual. E aí acaba que eles vão aumentando ou diminuindo de tamanho essas repetições ali ao longo das gerações celulares, tá? Então, aqui é só para mostrar uma figura, esse aqui é do Alberts, né, a biologia molecular da célula, esqueci de colocar aqui a referência. Para mostrar aqui que a gente pode ser um trabalho forense, pode ser um simples teste de paternidade, né, de parentesco,
A gente tem 4 indivíduos diferentes, com a amostra, né, de 4 indivíduos que estão sendo comparados entre si. E aí são vários, né, microsatélites sendo comparados, tá? E aí, quando a gente roda, né, a gente vai procurar ali padrões de bandas. São todos, se é aparentado, são todos os microsatélites iguais? Não, mas a gente vai tentar procurar a maior similaridade, né? Aí existem alguns que são os mais utilizados, e aí acaba, por exemplo, que a gente tem aqui, nesse exemplo, está procurando quais seriam, né, desses 3 indivíduos A, B e C, né, é comparável com uma amostra de F. Por exemplo, sei lá, a gente está procurando uma pessoa cometeu o crime, né, comparando com suspeitos, tá? E aí a gente vai ver que ali a amostra B, no caso, ela tem ali uma equivalência de maior número de bandas, ou maior número de microsatélites, né? Quanto maior for o número de microsatélites avaliados, obviamente maior vai ser a confiabilidade no processo de identificação. E da onde vem, né, então, como é que elas surgem e como é que elas mudam? Por que elas têm esse padrão aí tão instável que eu comentei? Um dos mecanismos moleculares que explica é o replication slippage, que seria um escorregão da replicação, né? Quando você tem, por um longo espaço, uma longa sequência, várias repetições, a DNA polimerase ela pode se alinhar de uma forma errada e ou comer algumas dessas repetições e acaba que a nova fita sendo replicada passa a ter um número menor de repetições, ou ela se engana e acaba fazendo mais porque ficou na dúvida ali se já tinha feito, tá? Então esse alinhamento incorreto, né, tanto entre as fitas de DNA, né, quanto ali com o acoplamento com a enzima, acaba gerando alteração no número de repetições. Quando a gente trabalha pensando em sequências maiores, isso para sequências curtas, pensando em sequências maiores, o problema é quando a gente começa a ter ali por exemplo, um crossing over, a gente vai ter ali uma recombinação, ela acaba sendo uma recombinação desigual. Nessa recombinação desigual, o alinhamento é desigual. Então, quando a gente tem uma recombinação, ela acontece porque existe homologia entre as duas sequências, certo? Mas, se a gente está falando de homologia de duas sequências super repetitivas, concorda que em vez de elas se alinharem corretamente, elas podem, deixa eu ver se está aparecendo bem aqui o meu dedo na câmera, né? Mais pra frente. Elas se alinharem, imagina que são essas aqui, essa sequência desse dedo, né? E essa outra aqui, essa outra molécula, elas são homólogas, tá? E homólogas, elas são cheias de repetições, beleza? Como elas são cheias de repetições, elas podem se parear sim ou de forma deslocada. E quando isso aqui acontece, acaba que a troca, né, de material genético fica desigual, né? Outra explicação possível é a conversão gênica. A conversão gênica, quando a gente tem, em vez ali a fita, ela vai servir de molde para replicação, ela vai servir de molde para reparar, corrigir a outra. Então, elas são super parecidas, mas uma é um pouco mais curta, ela tem um número menor de repetições. E aí a gente tem um reparo que essa fita com um número maior de repetições serve de molde para fazer a outra fita ficar com o mesmo número de repetições, tá? E por último, a gente tem essa replicação círculo rolante, que é mais ou menos. Vou pegar aqui um auxílio, né? Um cabo aqui. A gente pensando ali, né, que a gente tem ali a formação, né, de um looping durante ali a replicação, e se a replicação não conseguir sair desse looping, acaba que vai gerando, né, uma sequência muito maior dessas repetições, tá? E aí, por segundo, né, de marcador molecular que a gente comentou, foram os SNPs, os Single Nucleotide Polymorphisms, que são agora, como se fosse assim que eu falei para vocês, o erro de digitação, né, mas que a gente trocou
trocou uma letra, né? Aqui a gente vai ter mutações então pontuais, elas são altamente polimórficas e é considerado um SNP real quando a gente consegue encontrar em uma determinada população uma prevalência, ou seja, mais de 1% da população, uma prevalência de 1%, mais de 1% da população apresenta aquela variação, aquela variante, né? E aí essa variação, ela vai ser, na grande maioria, né, que a gente falei para vocês na semana passada, bialélica, né? Isso por conta que a gente está ali trabalhando com 4 bases. Aí pode ser uma modificação que a gente muda ali, né, de purina para purina, ou pirimidina para pirimidina, ou às vezes a gente tem uma mudança um pouco mais drástica, né, entre elas, né, de pirimidina para purina e vice-versa, né. Eu não tinha deletado o slide, eu só tinha colocado mais para frente, né. Aqui é para mostrar para vocês esse padrão, né, de haplótipos. Aqui é um exemplo que a gente tem um grupo, né, de indivíduos que são considerados saudáveis e considerados afetados para uma determinada condição, né? E aí vejam que aqui a gente tem, né, SNPs, tem aqui 4, né, um agrupamento aqui de 4 SNPs em uma região, né? Lembra que eles não necessariamente são muito próximos uns dos outros, eles podem ter ali uma questão, uma distância ali de até 1.000, um pouco mais de 1.000 pares de bases, então pode ser uma região um pouco mais extensa, mas vejam que, né, a gente observa em vários, né, dos indivíduos são 4, né, então a gente tem, poderia dizer que é um haplótipo associado àquela condição, né, um haplótipo associado à condição médica, né, dos indivíduos afetados, tá? Então, a distribuição ela não é aleatória, ela não é mesmo nem considerada independente, e aí a gente, para algumas condições, para algumas espécies, a gente já tem informações de haplótipos, né? Para humano, eu diria mais para humano, e para espécies, modelos genéticos, mas para outras espécies, como a procura, a aplicação é um pouco diferente, acaba-se que não foi, ainda esse ponto não tem sido muito como, nem vou dizer abordado ou buscado, mas não é o foco, né? Quando a gente pensar em humano e pensar, por exemplo, no camundongo como modelo genético para doença humana, aí a gente tem bastante coisa, né? Buscando ali padrões para tentar associar ali com uma determinada condição. Para outras espécies, esse tipo de análise ainda está começando, né? Considerar que a gente ainda tem muita coisa que não foi sequenciada. Vamos pensar ainda mais desse tipo de informação já estabelecida, tá? A gente ainda não tem. E por último ali as CNVs, né? As Copy Number Variations, da onde elas vêm? Mecanismos muito parecidos com o que a gente já comentei ali para SNPs, mas como agora a gente está falando de regiões muito maiores, né? A gente não está falando ali de poucos pares de bases que vão se repetindo para o microsatélite, a gente não está falando de uma base única, mas mesmo a gente considerar ali essa herança de haplótipo. Agora a gente está falando de longos pedaços, né? De DNA, né? De fragmentos ali de cromossomos, da onde vem agora essa modificação, né, de grandes regiões. Recombinação desigual, então esse é um mecanismo que eu acabei, né, de falar ali para SNP, para os microsatélites, né? Esse escorregão aí, né, essa replication slippage também pode contribuir. Mas outras, né, novas que a gente ainda não tinha comentado aqui, falha no reparo de quebra de fita dupla de DNA, né, o double strand breaks. Quando o DNA sofre uma queda de fita dupla, ele tem 2 principais mecanismos pelo qual esse DNA pode ser reparado. O NHJ, que é essa non-homologous end joining, ou seja, junção de extremidades não homólogas, ou por recombinação homóloga, caso tenha ali uma outra fita
para usar de molde, né? Mas quando acaba acontecendo o NHEJ, a gente pode perder pedaços ou acabar incorporando um outro pedaço de DNA que não deveria. A atividade de transposons e duplicação gênica, né? Então, são outros mecanismos aqui que a gente pode, né, observar na formação dos CNVs, né? Na duplicação gênica, quando esse gene é duplicado, a gente tem algumas situações que podem acontecer, tá? A cópia pode manter a função original e a outra parte pode acumular uma mutação, pode adquirir uma nova função. Nessa duplicação, a gente pode aumentar a dose gênica. Essa duplicação, em vez de aumentar a dose gênica, ela pode gerar um silenciamento do gene em si, né? Ou mesmo essa duplicação gênica, se ela for aí benéfica e útil, no caso ela servir ou contribuir para alguma adaptação de função, tá? Além disso, as CNVs elas podem fazer parte de erros cromossômicos maiores, tá? Como duplicação de cromossomos, né? Perda de cromossomos, e isso acaba que esses CNVs são parte, né, desse erro cromossômico maior, tá? Assim como, né, eu não comentei para os anteriores, mas é quase como eles são marcadores moleculares e, assim como os outros, eles também podem estar associados à resistência a doenças, a maior ou menor fertilidade da espécie, daqueles animais, crescimento, adaptação ao ambiente, metabolismo, resposta do sistema imune, características produtivas daqueles animais, risco de doenças genéticas, tudo isso pode estar associado também com CNVs, né? As CNVs, elas têm começado agora a ganhar um pouco mais, não agora, né? Mas mais recentemente tem começado a aparecer um pouco mais de trabalho. Se a gente for lá no PubMed e procurar, a não ser que a gente procure em humano, a gente vai começar a ver um pouco mais de trabalhos recentemente. Ainda não é a mesma quantidade que a gente tem, por exemplo, a SNPs, tá? Mas a gente começa a ver, é quase que uma forma um pouco mais, ela vai requerer, né, uma técnica um pouco mais rebuscada para poder trazer informação. Enquanto trabalhar com microsatélite, trabalhar com SNP, a gente ainda tem opções de fazer de forma mais o bom, bonito e barato, sabe? Fazer de uma forma um pouco mais simples. Mas quando a gente fala aqui de regiões maiores, ou a gente vai focar em uma região já conhecida, já alvo que foi identificada para alguma característica e vai trabalhar em cima dela, ou com um sequenciamento, ou com uma PCR, ou a gente vai então fazer um trabalho de sequenciamento maior para fazer uma triagem e identificar essas sequências ali para frente, né? Aqui a gente consegue ver nesse slide o cromossomo humano 17, e aí eles fizeram um mapeamento de CNVs que foram observados num grupo ali de 100 indivíduos que foram sequenciados nessa região, né, no cromossomo 17. Em verde a gente tem ali a frequência, né, de adições de CNVs, né, nessas regiões. E vocês podem ver que nas mesmas regiões que é mais abundante essas adições, também são as mesmas regiões também correspondente ali às perdas, né, às deleções de DNA. E por que isso aqui, né, eu trouxe isso aqui relevante? Porque foi identificado que não é. Eu não vou usar a palavra aleatório, não, aqui nesse caso. Mas é quase como se houvesse uma predileção de regiões onde a gente observa mais CNVs, ou ganho, ou perda, do que em outras. Então, se a gente olhar o resto do cromossomo 17, é razoavelmente estável. É um ou outro ali que aparece.
Mas nessas regiões aqui, que a gente consegue ver esses eixos verticais longos, estão demonstrando que essas são regiões de particular interesse para observação dessas variações de número de cópias. Tá? E aí, com esse preâmbulo feito, né, o que a gente tem para trabalhar? O que a gente tem à nossa disposição no laboratório para trabalhar? A minha ideia aqui é mais jogar para vocês saberem o que tem por lá, o que dá para fazer. Acho que vai até ajudar quando vocês forem fazer o projeto da disciplina, né? Para apresentar o trabalho da disciplina da estratégia, né? Ou de conservação ou de melhoramento. Mas vocês vão ver que eu foquei um pouco mais de sequenciamento, porque é para onde a demanda está começando a puxar e as dúvidas e os gaps de conhecimento, ele já, a depender da área, a depender da espécie, ele já dificilmente vão ser respondidos ou saciados com uma técnica mais simples, tá? Então, das técnicas, a gente tem aquelas que são baseadas em PCR, elas são muito úteis, muito boas, mas elas são alelo-específicas, ou seja, a gente precisa ter uma ideia do conhecimento do que a gente está procurando, a região que a gente quer estudar. Se isso está estabelecido para a tua pergunta, para o teu trabalho, é ótimo, né? Não vai ser necessário aí nada muito caro, nenhuma estrutura laboratorial mais complexa, né? Dá para trabalhar tanto com PCRs ali específicas, dá para trabalhar associado ali com enzimas de restrição, dá para trabalhar com sequenciamento Sanger. A dificuldade de trabalhar com sequenciamento Sanger é que ela não é a mais barata. Por exemplo, para SNP, ela não é a mais barata se a gente for considerar um grande número de amostras. Agora, para confirmar um SNP, para trabalhar com um número pequeno de amostras, tranquilo, vai te dar a informação que você quer, tá? Agora, eu posso trabalhar, por exemplo, com um PCR quantitativo, com real time, com o sistema Tachman, por exemplo. De novo, ela era específico, mas agora o equipamento ele permite a gente trabalhar aí com um monte de amostra de forma um pouco mais rápida, né? Dezenas, centenas ali de amostras, tá? Mas, de novo, eu já sei quais são os SNPs que eu estou procurando. Pode ser SNPs, serão SNPs específicos ou serão microsatélites específicos, regiões específicas, mas eu consigo trabalhar com um número um pouco maior comparado com as outras técnicas, tá? E aí a gente começa a entrar nos painéis mais otimizados para os chips, né, de sequenciamento. A gente tem ali chips que são customizáveis, mas aí eles costumam ser um pouco mais caros, né? Você pode montar chips com dezenas, centenas ou milhares, por exemplo, de SNPs. Isso é útil quando você já tem uma ideia do que você está procurando. Ah, eu sei, é uma espécie já sequenciada, mas é uma população que você não tem informação, é uma raça que você não tem informação, é um grupo de animais de uma reserva animal que você ainda não tem informação molecular, mas você já tem uma boa ideia do que está buscando, né, para a tua pergunta. Vai ser muito mais barato do que o sequenciamento do genoma inteiro, tá? Outra opção ali nesse mesmo grupo seriam os chips já prontos, né? É, aí vai depender da espécie, vai depender da raça, vai depender do quanto de informação molecular a gente já tem para aquele animal. Exemplo,
Se forem procurar agora, por exemplo, a bovino, já tem vários chips para bovino, e aí você inclusive consegue escolher quantos marcadores moleculares você quer, a densidade do chip. Obviamente, quanto maior for a cobertura, maior for o número desses marcadores, mais cara vai ser a aplicação da técnica. Vai depender muito do que você está procurando, número de amostras, né, o delineamento experimental que você vai fazer. Agora, aqui, nesses dois casos, você precisa esses chips estarem prontos aqui para você poder trabalhar. A gente também tem a genotipagem por sequenciamento, né? Ela vai ser ainda também uma forma intermediária, ali, um pouco mais barata do que o Whole Genome Sequencing. A diferença é que esse genotipagem por sequenciamento você consegue informação de ambos os cromossomos, então vai ter ali você vai conseguir extrair informação de heterozigosidase, homozigosidase para, né, estudo de população, algo que você não consegue necessariamente com as outras técnicas. Aí a gente tem sequenciamento de todo o genoma, o Whole Genome Sequencing. No caso de uma espécie não sequenciada, uma espécie que você não tem referência, que você não tem muita informação, a busca por alvos, a busca por essas sequências vai ser justamente aqui, tá? Você não necessita de um genoma de referência para poder fazer a análise desses dados, né? E outra coisa que está mais recentemente ali sendo disponibilizada, mas mais cara e do ponto de vista de bioinformática mais trabalhoso, é o sequenciamento de sequências longas, né? Aqui vai te permitir estudar regiões mais complexas dos genomas desses animais, mas aí costuma ser já um upgrade, né? Já costuma ser, não é nem um upgrade, já costuma ser uma nova fase, né? Uma continuação de quando você já explorou essas outras aplicações, já extraiu informações e agora você chegou em um momento que você está estudando agora regiões que você já identificou que são associadas à característica que você está estudando, né? Aqui eu pedi pro Claude, eu acho que é importante, né, deixar claro o uso da IA também pelos professores, tá? Então, só para falar, eu usei o Claude porque eu queria só tentar dar uma resumida, sabe? Para não ficar técnica, 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 técnica. Para microsatélite, eu falei, deixa eu só fazer um grupinho aqui comparativo. Eu achei que ficou bacana a forma que ele colocou. Por isso que eu peguei e coloquei no slide aqui para vocês. Então, vocês já sabem que isso aqui eu tirei do Claude. Mas também coloquei aqui um link, que depois eu coloco lá no Moodle para vocês, né? Tem um pouco mais de informações aqui especificamente do Next Generation Sequencing, tá? Da Illumina, para trabalhar com microsatélite, né? Dentre as técnicas mais comuns para aqui, especificamente para microsatélite, a gente teria a PCR com eletroforese em gel. O ponto aqui é a gente vai ter essa limitação da resolução do gel de agarose, né? Se você tiver ali uma diferença muito pequena entre o tamanho desses microsatélites, vai ficar difícil de fazer essa leitura. Por isso que a eletroforese capilar, ela é o padrão ouro quando vai usar a PCR para fazer a análise de microsatélite, tá? O sequenciamento Sanger também, mas no geral é mais para confirmação, né, de loci que foram identificados ali. E a gente tem ali, então, cada vez mais agora usando, né, sequenciamento de nova geração para descoberta e confirmação de genotipagem de regiões já identificadas, tá? E uma outra coisa legal é usar a ferramenta de bioinformática com dados de chips para SNPs e a partir esses dados, você usar um algoritmo para poder inferir sequências repetidas, né, que podem ser encontradas nesse sequenciamento feito para SNPs, tá? Então, isso dá para ser feito também, né? Por conta aquele padrão de herança de haplótipos que eu comentei com vocês mais cedo, tá?
trouxe aqui alguns exemplos de artigos mais recentes com microsatélites, tá? Mais ou menos recentes, né? Esse aqui 21, 23, mas dois um pouco mais recentes. O primeiro aqui é procurando buscar identificar qual é o nível de diversidade genética ainda é possível observar em espécies de bovinos, de touros, né? Que são, nesse caso aqui, eles são touros de uma raça particular da região. Eu não lembro, se eu não me engano agora, se era na Ásia, eu não vou lembrar agora o país. E eles estavam querendo manter aquela raça. Então, eles estudaram análise, né, de amostras desses animais para saber qual era o grau de parentesco, né, e se a gente já estava chegando ali numa situação perigosa de consanguinidade desses animais para não perder a raça que foi formada. Porque isso é um negócio que parece meio maluco, mas depois de um tempo você pode perder justamente aquela raça que você levou décadas para formar, né? Um outro é um trabalho agora com reprodutores da raça holandesa para verificar qual é o declínio da diversidade genética usando esses marcadores moleculares. Lembra aí o exemplo que eu cutuquei vocês na semana passada, comentei no começo dessa aula. O fato de a gente procurar e acabar usando os mesmos reprodutores, os mais famosos para isso ou para aquilo, a gente vai invariavelmente reduzindo a variabilidade genética. Então, esse trabalho é justamente para começar a mostrar dados nesse sentido. Esse aqui é um bem que eu acho bem legal e é um assunto que me interessa bastante. Eu trabalhei com transplante de células tronco-testiculares no meu doutorado, e aí é uma forma de você verificar se esse transplante de célula germinativa, o sêmen, você tem um animal doador, célula germinativa, isso dá para fazer em macho, em fêmea não. Você tem um doador de célula germinativa, um animal com uma genética de interesse, e aí você pode coletar células do testículo desse animal e transplantar para o testículo de um animal receptor. E aí depois você verificar, como é que você verifica se esse transplante deu certo e o receptor está ejaculando células espermáticas do doador por exame de microsatélite, né? É um de paternidade para saber se aquele sêmen é dele ou do doador. E aqui é uma raça, são bovinos, lecote, mas eles são também é uma espécie nativa, nesse caso aqui, da Coreia, e eles estão procurando qual é o grau de heterozigosidade ainda nos animais. Uma população já está começando a ficar reduzida, e aí a preocupação de conservação. Então, embora seja uma raça formada, existe também, assim como nesse primeiro trabalho aqui, existe aí uma preocupação da conservação desses animais, tá? E aí, eu coloquei aqui alguns slides falando de algumas coisas da Illumina, tá? Só peguei a Illumina como um exemplo. Existem, obviamente, outras plataformas de sequenciamento de nova geração, mas a minha ideia aqui não é a gente ficar... Se vocês querem saber, né, especificamente o que cada empresa está oferecendo, não sou eu que vou ficar falando, né? Vocês podem entrar nos sites das empresas, tem vídeos, né, falando. Eu peguei uma, mas pelo simples fato de que eu acho o site deles informativo e bem organizado, e eu gosto da aparência clean. Tenho zero de afiliação com a Illumina, não ganho nada para comentar sobre eles em aula. Só por uma questão didática e estética que eu acabei pegando eles como exemplo, tá? Mas é mais pra gente pensar aqui
não no produto e no serviço deles em si, mas a tecnologia disponível, né, que por acaso a plataforma deles, né, a empresa deles também fornece, tá? Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar com sequenciamento de novo. Basicamente quando a gente não tem ali um genoma de referência, então principalmente aqui para espécies não sequenciadas, aí a gente vai trabalhar. E aí vai ter aquela formação clássica, né, de você pegar, né, tanto leituras mais curtas quanto mais longas e fazer aquela montagem de novo para encontrar informações, né, dessas sequências, mas ela não vai te dar o genoma completo, tá? E nessas sequências aí você pode conseguir buscar informações a respeito de SNPs, de CNVs, né? E outros marcadores de variação genética, tá? Ela não vai te dar o genoma inteiro, mas ela vai te oferecer sequências que são de qualidade, precisas. É, vai ser muito útil para quando você não está trabalhando ali propondo uma estratégia de conservação ou propondo uma estratégia de melhoramento de uma raça, de uma espécie que ainda não foi sequenciada, né? Então, ela vai ser bem útil aqui nesse sentido, tá? Quando a gente fala agora de sequenciamento de genoma completo, agora a gente vai usar, né, vai alinhar as leituras com um genoma de referência e a mesma coisa, ela vai permitir a gente buscar SNPs, deleções, inserções, CNVs, microsatélites, variações estruturais um pouco maiores, com a diferença que ela agora você tem o genoma completo para poder avaliar, mas essa é uma técnica mais cara também, né? A gente vai conseguir tirar informação de diversidade genética, procurar sequências de interesse aqui, tanto no de novo sequencing quanto no whole genome sequencing, é uma triagem, é uma busca por candidatos, é uma busca por regiões que podem ser de interesse. Aí vai depender muito da forma que o estudo é feito. A gente pode ser um estudo de associação gênica, pode ser um estudo de entender como os indivíduos em uma determinada população se agrupam, né? Então, esses dois tipos de informação vão ser úteis a depender da pergunta que você está fazendo, tá? Então, a gente vai detectar regiões que vão ser interessantes ou para a gente selecionar, ou para a gente, por exemplo, guiar ali o manejo de animais que estão ali sendo mantidos em cativeiro para fazer um acasalamento adequado. A gente consegue estudar a endogamia, a gente consegue estudar ali a razão, né, de heterozigosidase, montar o genoma, né, se for ali o objetivo. Outras formas, né, que a gente tem de sequenciamento é o target sequencing, né, e o genotype by sequence que eu já tinha comentado. O target sequencing ele vai ser um sequenciamento mais reduzido, ele é mais barato, né? Ele vai ser um pouco mais simples, porque ele vai pegar uma região que você está de interesse. Aqui ele vai necessitar que você já tenha um conhecimento prévio molecular do que você está procurando, tá? Eu estou estudando, sei lá, carcaça, marmoreio de carcaça de animais de uma determinada raça de bovino. Se você já sabe quais são as sequências associadas ou regiões no genoma que variações foram encontradas, né? Aí você pode fazer um sequenciamento de um grupo grande de animais só para aquela região. Então, procurando tanto SNPs quanto CNVs, você pode fazer um sequenciamento um pouco mais direcionado, né?
A genotipagem por sequenciamento, né? Ela também é mais barata ali do que o sequenciamento do genoma completo, né? É, o legal é que ele vai também se proporcionar para você trabalhar com um animal, uma espécie que ainda não foi genotipada, né? É, aí você consegue fazer mapeamento gênico, né? Fazer uma triagem ali, né? Entre várias linhagens, testes de pureza genética, construir aqueles mapas de haplótipos, né? Fazer associação genômica, caso você tenha, obviamente, ali o levantamento das características fenotípicas que você quer fazer associação, né? E pode trabalhar também com, aqui, né, acabou entrando, né, é, trabalhar com genomas de plantas, tá? Do sequenciamento, aí a gente tem algumas. Desculpa, esse aqui é desse aqui agora, que eu só não falei que faltou aqui desse slide, que eu não pulei, tá? Eu só deixei lá mais pra frente. E a gente consegue fazer avaliação de variabilidade genética olhando o transcriptoma. Então, não é só olhando no DNA, mas a gente pode também fazer avaliação de RNA, porque a gente vai encontrar formas diferentes daquela molécula de RNA. Aí a gente pode trabalhar ou com sequenciamento total de RNA, se eu estiver procurando RNAs não codificantes, se eu estiver procurando RNAs estruturais, enfim. Posso trabalhar só com RNAs codificantes, né, sequenciamento de RNA mensageiro. Posso trabalhar só também com RNAs a partir de regiões exônicas, né, de exon. E posso também trabalhar com RNA direcionado, ou seja, eu já sei ali quais são os transcritos específicos dos quais eu gostaria de estudar, tá? E agora, com os exemplos, né, que eu falei para vocês que eu juntei para conversar, esse aqui é um trabalho de bovino, mas ele é um trabalho para entender como que algumas características fenotípicas podem ser preditas ou identificadas através de SNPs, tá? Então, nessa foto aqui a gente tem um animal. Então, eles fizeram um GWAS, né, que a gente chama, que é um Genome Wide Association Study. Eles têm todas essas medidas morfométricas. Esse gráfico aqui é um Manhattan Plot, que é aqui eles fizeram associação com o comprimento do corpo, né, o body length. E como é que, para quem não está acostumado com esse gráfico, é basicamente no eixo X a gente tem os cromossomos, e no eixo Y a gente tem a intensidade da variação, né, de ter ali pontos ou SNPs que apresentam entre as amostras, né, seriam os indivíduos amostrados no trabalho, que apresentam maior variabilidade, né? Desculpa, maior significância ao fazer associação estatística com a variável, tá? Então, se a gente for olhar aqui, a gente vai olhar quais são os cromossomos que têm esses pontinhos aqui mais, né, distantes aqui do eixo X, que são provavelmente regiões de interesse para estar associadas com maior ou menor comprimento do corpo do animal, tá? Aqui a gente tem, eles usaram um chip da Illumina para bovino, e aí tem aqui a identificação do SNP, né? E aí eles têm ali, né, o valor de P, a posição e o gene que está relacionado. Então, você consegue ver, depois da identificação do SNP, você vê lá qual que é o gene, né? O qual, né, onde esse SNP acaba aparecendo. Um outro exemplo aqui, também de bovino, eu falei que eu tentei ser bem representativa, mas eu, né, tenho um certo viés, uma certa dificuldade, né, e vocês vão ver que só piora um pouco daqui pra frente.
não muito. Mas, de novo, aqui é um trabalho agora com sequenciamento do genoma completo. Então, eles pegaram 289 animais bovinos nativos da Finlândia, da Holanda e de Portugal, tá? Aí eles colocaram aqui a foto, né, dos animais. Isso aqui é só para mostrar como foi feita a amostragem, né? O número de rebanhos que eles pegaram, o número de fêmeas, o número de machos, né? O total de animais representando ali de cada país, né? E as raças que foram representadas nesse estudo. Aqui uma foto dessas raças, né, que foram representadas no estudo. Aqui eu achei bem legal, eles colocaram o fluxograma, né, de trabalho. Então, basicamente, foram amostras de sangue, extração ali do genoma completo, né, a montagem das bibliotecas, ali o sequenciamento, né, aí tem várias etapas de controle de qualidade desses dados, e ali começa ali a puxar, a filtrar as informações necessárias e no final fazer ali a anotação gênica para saber onde essas modificações, essas variações genéticas se encontram em relação a genes, né? E aí, tipo de informação que a gente consegue puxar daqui, eles classificaram dentre as possíveis variantes genéticas nessas populações que eles encontraram. SNPs, o mais abundante, né? Deleções pequenas, inserções pequenas e outros aqui eles começam, né? Pensando aqui agora a classificação entre essas modificações tem algum impacto nas sequências codificantes? Pode, por exemplo, fazer uma variante missense, pode fazer uma alteração de quadro de leitura, pode ser um códon de parada que foi inserido, né? Ou todos os tipos de consequências possíveis com base nas modificações observadas. Isso fazendo, obviamente, a comparação com um genoma de referência, tá? Um outro trabalho, mas agora com cabras, tá? A ideia aqui, eles pegaram várias populações de cabras, né, de fazendas e rebanhos diferentes de cabras, que são da mesma raça, essa Orenburg, que tá aqui uma foto, né, desses animais para vocês verem. E aí eu trouxe esse trabalho para vocês verem o tipo de análise que eles fizeram. Eles fizeram uma PCA, porque aqui a ideia deles é observar se existem linhagens de animais dentro dessa raça Orenburg. E aqui eles fizeram junto, né, essa PCA aqui, tanto PCA versus PC2, PC1 versus PC2, PC1 versus PC3, que é uma análise de componente principal, para quem não sabe. Basicamente é uma análise que eu gosto muito particularmente, eu acho que ela é bem interessante nesse tipo de trabalho, porque ela busca encontrar agrupamentos e padrões de agrupamentos das suas variáveis que possam explicar subpopulações dentro da sua população. Então a ideia era justamente essa, eles estavam estudando a população de cabras dessa raça, e será que dentro dessas populações eu tenho subpopulações? Nessa primeira análise aqui, eles colocaram algumas raças que são associadas, no sentido que são raças que geneticamente têm proximidade com essa Orenburg, e aqui eles só deixaram só indivíduos da Orenburg, e você consegue ver, né, a formação de algumas populações, agrupamento, né? Algumas batem bem, né? Porque a gente olha aqui são amostras, né, de diferentes, eu não vou dizer localidades, mas são animais ou de diferentes rebanhos, né? Que então há uma identificação. E aí a ideia é, será que os animais dessa, por exemplo, vamos pensar em propriedade 1, propriedade 2, 3, 4, assim por diante, a fazenda 1, 2, 3, 4.
será que os animais dessa propriedade eles são iguais entre si? Ou eles são mais parecidos com o outro? Então, para saber se houve separação, né, uma diferenciação, né? Então a gente consegue parar algumas dessas, por exemplo, essa Orpheus 2024G, ela é muito bem agrupada, muito bem distinta. Já essas duas aqui, a lilás com rosa, elas começam a ter uma certa sobreposição. Essa é mais ou menos a ideia, né, dessa análise aqui. Ai, meu slide acabou ficando desconfigurado. Era para ir aparecendo os gráficos em vez de vir tudo de uma vez. Esse aqui é é um trabalho que eles fizeram, busca de copy number variation de 9 espécies do gênero macaca, né? Que é um primata, né? Não vou lembrar agora a classificação, o nome correto, tá? Mas do gênero macaca tem 9 espécies. Eles usaram, já tem chip da Illumina para essas espécies. E aí o que eles estavam procurando é identificar se no genoma desses animais existe alguma variação de número de cópias que é comum ou não aos animais. Isso é uma forma de você ver proximidade ou não entre essas espécies, né? E aí, poxa, deixa eu ver se eu consigo. Não, vai dar trabalho aqui por conta do OBS. Mas no cromossomo 7, que é o gráfico que está aqui atrás, depois eu posso até disponibilizar esse artigo para vocês verem. O cromossomo 7, que está aqui atrás, ele é o cromossomo que ele tem o maior, é o maior número, né, dessa variação de cópias, né? E modificações maiores também. E o cromossomo 19 é um que tem maior número de animais, né, de amostras apresentam. Então, ele é bem representativo. O que isso mostra? Que provavelmente, né, um ancestral comum dessas espécies né, já apresentava copy number variations nesses cromossomos, não só nesses, mas principalmente nesses cromossomos. Então, para mostrar que, embora a gente tenha, obviamente, coisas que vão surgindo ali em novas espécies, muita desses marcadores, né, principalmente quando a gente fala de sequências mais longas, são heranças de ancestrais comuns, né? Então, poxa, ia ter ficado tão legal o meu slide. Depois eu disponibilizo o paper para vocês poderem ver esses gráficos que eu queria mostrar para vocês, tá? Queridos, era isso que eu queria conversar, né? Eu acho que a ideia aqui era para, já ajuda vocês a pensarem ali no trabalho da disciplina, mas eu acho que o mais interessante a gente pensar é que não tem um marcador molecular que vai contar toda a história, né? Que retenha, faltou um E ali, que retenha, né, toda a informação sobre. Caramba, eu tava bem ruim de digitação no último slide, de variabilidade genética, né? E a gente vai ter tanto estudos de associação gênica, né, associação fenotípica, e para isso, né, a gente vai ter que ter ali um banco de dados bem potente para permitir que essa associação possa ser feita, ou fazer a identificação dessas novas variantes, tá? Alguns anos atrás, no laboratório que eu estava, a gente foi procurado por. Ele é o dono de uma das grandes produtoras de molho para comida oriental, tá? E ele produz animais da raça Wagyu, sabe? Aquela raça japonesa que tem um alto teor de marmoreio na carcaça. E o que ele queria fazer era identificar marcadores moleculares associados a marmoreio de carcaça, porque o Japão, a partir de 2004, ele bloqueou a exportação de genética de Wagyu. Então, quem tem esse animal no mundo, tem. Quem tem genética pura, tem.
Quem não tem, não vai ter mais, né? Vai ter que recorrer a criadores sérios que conseguiram manter animais puros fora do Japão, mas eles não exportam mais nem sêmen, nem embrião, nem reprodutores para manter a genética pura lá no Japão. E aí ele tem aqui no Brasil algumas propriedades de Wagyu. Ele falou que ele tem alguns animais que ele sabe que eles são melhores, que quando os filhos, né, são abatidos, a carcaça é um pouco melhor. E ele que o que ele quer tentar fazer nos próximos anos, o que ele queria, né, fazer nos próximos anos é melhorar esse marmoreio, identificar os animais que de fato estão contribuindo para isso e remover do seu rebanho animais que não estão contribuindo para isso. Mas como a gente ia ter que partir do zero para fazer o que ele queria fazer um GWAS, ele queria fazer um estudo de associação gênica. Ou seja, não era só mandar sequenciar, não era só, vamos pegar ali um chip. Eu lembro que na época a gente cotou para fazer o chip da Illumina, o HD 50.000, que tem 50.000 SNPs identificados ali. Que muito provavelmente ia ser suficiente para achar alguma coisa. Né? Um locus ali, né, de uma característica quantitativa significante. O problema é que a gente ia partir do zero no sentido fenotípico. Ele até tinha alguns dados que ele ao longo ele sabia idade ao desmame, peso ao desmame, ele tinha alguns dados desses animais, mas nunca foi feito nenhum acompanhamento ou coleta e registro de dados fenotípicos de uma forma organizada, né? Pensando num banco fenotípico, pensando que depois isso ser associado com um dado molecular. Qual é o problema disso? E por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Porque aí não adianta você gastar. Olha, eu lembro que na época a gente cotou, ia ficar em torno de uns 500 mil reais para fazer um trabalho de 3 a 5 anos. O número de animais que a gente ia sequenciar. Agora já deve estar bem mais barato. Não adianta eu simplesmente falar, traz as amostras de sangue, eu vou mandar sequenciar e a gente começa a estatística. Vai começar a estatística em cima de quê? Eu posso pegar esses animais e mandar sequenciar, identificar os SNPs, identificar CNVs, qualquer que seja o marcador molecular que a gente está procurando, mas o máximo de informação que eu vou ter é agrupar. Eu posso fazer uma PCA, que eu acabei de mostrar. Eu vou agrupar esses animais de alguma forma que eu saiba dentro do meu rebanho quais são agrupamentos. Olha, esses animais aqui se agrupam por esses SNPs. Esses animais se agrupam por esses SNPs. Mas qual desses SNPs é relevante para a característica que ele está estudando? Que no caso era o marmoreio da carcaça. E a carcaça de um animal a gente só avalia quando ele é abatido. Então, ele não podia mandar abater todo o rebanho dele para conseguir a informação e aí a gente associar com os SNPs, porque senão ele acabou os animais dele. E a gente tem que ir fazendo ao longo, né, do abate comercial previsto, planejado já, né, de acordo com o trabalho comercial da fazenda. E ao longo dos anos, a gente tem a informação daquele animal que foi abatido com 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio, não, se eu não me engano, acho que o Wagyu ele é abatido mais tarde. Enfim, vamos supor 3 anos, já faz um tempo que a gente fez esse projeto, idealizou esse projeto. Vamos pensar 3 anos para o animal do nascimento ao abate. Existem vários pontos e várias informações importantes que eu posso ir coletando de dado fenotípico, idade de produção, alimentação, manejo, nutrição, enfim,
para chegar lá na frente e pegar a avaliação, porque tem um score, né, que a gente dá para a carcaça ao abate, e com isso tem informação. Então, ia ser um projeto longo, caro, e longo ia ser demorado. A gente ia começar a ter os primeiros resultados com 3 para 4 anos, né? E aí eu lembro que a gente apresentou isso pro, pro dono, né, da propriedade. Eu falei, ele vai falar não, porque a minha experiência, né, quando você vai chegar para alguém, né, que vai gastar muito dinheiro ou que vai demorar muito para ter o retorno, é não, né? E aí eu apresentei para ele o orçamento, eu apresentei para ele o planejamento. Eu falei, olha, a gente não consegue. E eu falei, ó, eu preciso de um mínimo de X amostras, eu preciso de um mínimo de tanto tempo para coletar os dados fenotípicos desses animais, blá blá blá. E aí eu falei, ele vai falar que não, né? Vai demorar 4 anos e ele vai gastar R$ 500.000 pra talvez a gente achar alguma coisa que indique para ele quais são os melhores animais para a partir dali ele começar a reproduzir. E a partir dali a gente tem que monitorar um segundo trabalho, um segundo estudo, para ver se funcionou, né? E ele falou, beleza, tudo bem. Né? Acabou que eu saí daquele laboratório e no fim o projeto não foi para frente, eu nem lembro por quê, mas um exercício legal e veio de uma demanda real, não foi só uma pergunta nossa, mas veio de uma demanda real, né? Quais são, dentre o rebanho, dentre os animais ali presentes, quais são os animais que de fato contribuem para aquela característica e como é que eu consigo identificar isso mais cedo, porque aí depois você pode fazer uma genotipagem de um animal recém-nascido e verificar se ele tem aquele mesmo padrão de SNPs, CNVs, enfim, que vai valer a pena alimentar aquele animal pelo tempo que for, porque ele vai te dar um maior valor agregado naquele produto ao abate, tá? Só para vocês não acharem que eu só tenho exemplos de produção animal, bem rapidamente, o meu último exemplo, eu estou agora orientando um trabalho de doutorado de um aluno de fora do Brasil até que está aqui. Não vou dar muita informação, porque afinal de contas o projeto está no meio, mas ele trabalha com uma espécie de animal silvestre do país dele, que basicamente não existe nenhuma política de conservação. O animal ele tem uma importância cultural, ele tem uma importância econômica, embora ele não seja um animal de produção, ele é um animal de vida livre, é usado para algumas coisas. É, e aí o trabalho que a gente vai fazer é justamente um sequenciamento, né? Usar um chip que não é para essa espécie, mas a gente vai usar para uma outra espécie de referência próxima, para identificar possíveis subpopulações desses animais, para verificar, inclusive, se a gente tem alguma delas com perigo, né, de desaparecer. E aí a gente vai trabalhar basicamente vai ser um chip de sequenciamento, busca de trips e aí avaliação. Nesse caso, não vai ter um genoma de referência, porque é uma espécie não sequenciada. Não a princípio, não vai ser um estudo completo, mas a gente vai ter uma parte dele que a gente vai tentar fazer uma associação gênica, porque a gente tem alguns dados morfométricos, né, desses animais, para saber se eles foram, né, se diferenciando em subgrupos, né, isso a gente consegue explicar essas diferentes características morfométricas. Mas o mais importante é identificar o grau de diferenciação e criação aí de subpopulações, justamente para poder criar um documento de orientação e sugestão, sabe, para políticas que o país dele podem começar a investir e adotar para não perder esses animais ou não perder algumas populações que talvez já estejam desaparecendo nessa espécie, tá? Então,
é um exemplo aí da gente usar para animais de vida livre e para conservação, né? Para gerar uma política e mostrar que eles estão precisando de atenção e eles precisam aí ser conservados, tá bom? Queridos, era isso que eu tinha para falar com vocês essa semana. Boa semana para vocês e até a próxima.